na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, como insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Salve os irmãos com a paz. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de bênção, de glória, de vitória, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, né? Como é bom estar na presença do Mestre. Amém, amados? Amém. Vamos adorar o Senhor, porque esse 77 da harpa, precisamos estar em fervente oração, né? Sempre em oração. Vamos adorar o teu Pai. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que está a
sabe como trabalhar. O nosso Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando nele? Se você está esperando nele, ele está trabalhando. Não dorme, guarda de Israel. Louvado seja Deus. Eu já gostaria de estar apresentando e convidando para ficar aqui conosco o nosso pastor Cleovânio. Ele já esteve aqui, né? Uma casa de bênção junto com a sua esposa, missionária Flávia, não é isso? Como nós iremos receber eles, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Gostaria de convidar o nosso pastor já para sentar aqui conosco, ele vai ser o preletor da noite. Vai ficar aí, sim? Fica à vontade, o pastor está na presença comigo, né? Também temos irmãos aqui, mas é do paulistano. Não, do Mubia. Domingo está chorando, está domingo mesmo. Como que é o nome? Como é o nome do varão? Cariorano, a esposa dele e o genro dele. Olha que bênção! Como nós iremos a eles também? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Pastor, o jovem também, é o filho da nossa irmã Selma, né? Que coisa linda! Nós também temos o pastor Chicago aqui conosco, né? Juntamente com a missionária Matilde, esse casal lindo, abençoado para brilhantar a nossa campanha, né? Que bênção. Tudo por ele e para ele são todas as coisas. Amém, amados? Vamos continuar em adoração? Vamos adorar ali naquele louvor. Os guerreiros se preparam para a grande luta, amém? Você está se preparando? Nós estamos em luta, né? O céu vai conquistar a força, mas de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. Então nós estamos em guerra, vamos guerrear, mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Ele está na frente da guerra, da peleja, da batalha. Vamos adorar os 212 da arma, que diz assim. 212. Amém. Tá. Os guerreiros se Preparam. vamos lá, para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará.
pela nossa campanha. Eu vou ler apenas o começo, alguns 2 versículos, porque nós vamos estar, todas as terças nós estamos ouvindo a mensagem sobre esse tema, que é Ezequiel 37, a visão do vale de Ossê. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Amém, amados? Amém. Somente até aqui. Nós estamos aqui, todas as terças-feiras, falando, profetizando, sobre esse vale, sobre os ossos. E sabemos que Deus, quando Deus colocou, olha só, quando Deus colocou esse tema no meu coração, Deus já saberia quem ia passar por aqui, pregando, ministrando a palavra e o que Ele queria falar conosco. Porque Ele, a gente ora, jejuma, consagra a nossa vida e pede a direção do Espírito Santo. Ele dá o tema. Então eu creio que por intermédio desse tema, Deus está fazendo ressuscitar muitos vales na minha vida e na tua vida. Muita sequidão, porque não existe área nas nossas vidas que tem momento que estão seca. E Deus vai lá e faz renascer, ressurgir aquilo, ao cheiro das águas brotará. Alabaçubecanta, nairibianda. Porque parece que tem coisas que não vai acontecer, mas o sonho de Deus não pode morrer na minha vida. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nessa noite a ordem é para profetizar. Profetiza neste vale. Eu não sei qual é a área da tua vida que está seca. Começa a profetizar. Deus falou para Ezequiel: poder esses ossos viver? Ezequiel falou: Senhor, tu sabes. Porque o Senhor, Ele conhece. O meu hoje, o meu amanhã, Ele conhece. Ele sabe até onde você pode ir, até onde você pode suportar. Ele conhece a tua estrutura. E nessa noite Ele manda você profetizar. Continua profetizando, porque a fé é firme fundamento. Às vezes nós não vemos, esperamos e sabemos que vai acontecer. E quando você profetiza, os ossos estão se juntando. E quando você profetiza, o sobrenatural de Deus vai acontecer dentro da tua casa, no meio da tua parentela. E quando profetiza, hoje Deus deu um grande livramento vindo para cá. O carro bateu no ônibus que eu estava. Eu gosto de vir de ônibus, eu venho de Uber, mas às vezes eu venho de outro que eu gosto de vir evangelizando. E na sexta-feira, vamos estar à tarde aqui novamente. E eu falei, coloquei no meu coração: falei, eu vou mais cedo, eu vou ficar ali no terminal evangelizando, depois eu vou para a igreja. Irmãos, então naquele ônibus o carro veio, tudo bateu, mas para a glória de Deus não aconteceu nada. Só amassou lá no ônibus. E eu falei assim para o Senhor, eu falei: como é bom ter um Deus, o guarda de Israel que guarda Deus. Que não adianta o gigante nem se levantar da minha tua vida, porque o general de guerra está na frente da batalha, ele está na frente da beleza, e a ordem é para marchar. Profetiza, irmão, vamos profetizar. A ordem é profetizar, e eu estou profetizando almas, vidas, renovo para enxergar para a nossa igreja. Eu estou profetizando as madrugadas, no monte, a segunda-feira da campanha. Eu estou profetizando, porque eu creio no Deus que nós servimos. Ele faz infinitamente mais tudo que pedimos e pensamos. Ele faz infinitamente mais. Esse é o Deus que nós servimos. Glória. Amém, amados? Então nós estamos aqui porque a graça do Senhor tem alcançado você. Mas estamos aqui nessa noite. E eu vou convidar nosso querido pastor Gênesis para dar uma palavra. Pastor, amém. Nosso querido pastor Luiz Chihara vai dar uma palavra inicial. Nosso pastor Marcos está aqui conosco, né? Hoje nós estamos abençoados, né? Os pastores, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus.
Senhor? Amém. Bom é estarmos na casa do Pai, né? Porque na casa do Pai, abundância de alegria, como o salmista diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos fazer uma leitura aqui, para a nossa meditação nesta noite, né? Está aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4, o título diz assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aleluia. Vamos ver. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para ser servos. Eliseu disse, que hei de fazer? Aleluia! Faz, que hei de fazer? E que declara os que tendes em casa. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados todas as tuas vizinhanças. Aleluia, vasos vazios e não poucos, em que entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte os que estiver cheio. E partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre ti, e sobre os seus filhos, e ele lhe trazia os vasos, e ela os enchiam. E sucedeu que cheio foram os vasos, disse o seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória! Sentar na presença do Senhor Jesus. Nós temos aqui esta leitura, né? Aleluia, esta mulher, oh Deus maravilhoso, que acabaram de perder o seu marido, e seu marido deixou dívida, e ela não tinha com que pagar. E aí o credor vinha bater na porta dela, querendo receber o dinheiro. Aleluia. E agora ela vai até o profeta Eliseu e diz para ele, olha aí, ó, aleluia, meu marido morreu, e você sabe que ele temia o Senhor, e agora veio o credor para levar meus 2 filhos. E o Eliseu disse para ela, o que é que você tem em casa? Aleluia, oh Deus maravilhoso. E ela disse, a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. É interessante que nesta passagem aqui, aleluia, nós não sabemos a quantidade de azeite. Ela não disse se estava pela metade, se estava cheio, ou se tinha só um pouco, mas não interessa. Quando Deus quer operar, podia ter, aleluia, 2 dedos de azeite dentro daquela botija que o Senhor iria operar. Oh, Deus maravilhoso, é o Deus em quem nós servimos. Nós sabemos que aquela mulher, ela sai para pedir vasos emprestados, e eu acredito que a curiosidade era muito grande, e aonde a curiosidade muitas das vezes impede o trabalhar de Deus. É por isso que o profeta diz, olha, você vai, aleluia, entra dentro do teu quarto, aleluia, leva o teu filho e fecha a porta. Oh Deus maravilhoso, oh
acredito que quando aquela mulher pega aquela botija de azeite e vira, aleluia, no mesmo instante todos os vasos foram cheios, porque o poder de Deus, ele é glorioso. Aleluia! E quando aquela mulher disse para o seu filho, traga-me ainda uma vasilha, e ele disse, não há mais vasilha, todos estão cheios. Oh Deus maravilhoso! E eu observo outra parte aqui, que eles não pegaram nenhuma menos, nenhuma mais, pegaram a quantia certa. Aleluia! Oh Deus maravilhoso! E eu fico observando, aleluia, como Deus trabalha na vida daqueles que esperam na sua misericórdia. Eu acredito que aqueles dois filhos, eles ficaram muito alegres, escapando de ser escravo, por causa do que? A misericórdia de Deus. Oh Deus maravilhoso, é o Deus em quem nós servimos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o servem a Deus. Aleluia! E aquela mulher, ela disse muito bem, você sabia que o meu marido temia o Senhor. Coisa boa é temer ao Senhor. E nós vemos aí que o Senhor é o nosso provedor. Aleluia! Aquela mulher não estava desesperada, aquela mulher estava confiada, sabendo que o Deus que ela servia era um Deus que poderia abrir as portas, e abriu. Aleluia! Ah, Deus maravilhoso! Depois de cheio, aquela mulher ainda vai atrás do profeta. Olha, fiz tudo conforme você ordenou. O que eu faço agora? Ele disse, olha, você pega uma parte, vende, paga a dívida, e tu e teu filho vive do resto. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, é o Deus a quem nós servimos. Então, fique com esta reflexão e que Deus possa nos abençoar. Amém. Deus nos nossos corações, né? Que lindo, né? Naquela época não era fácil, né? Quando devia os filhos, mas imaginou misericórdia. Mas Deus é fiel nas nossas vidas. Irmãos, eu estou sentindo assim um calor tão gostoso do Espírito Santo. Aleluia, né? Eu vou estar dando uma oportunidade. O nosso irmão Carlos está adorando o Senhor. Vem cá, Diácono Carlos. Tirar a oferta por casa do Senhor. Amém? Aleluia, né? Jesus está aqui, pede o que queres. Jesus está aqui, pede o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia, pede o que queres. Glória a Deus, né? Depois que o nosso diácono do seu caso adorar, vai vir adorar o Senhor, a nossa missionária Elizabeth vai dar hoje na fuga, nós estamos caminhando para a mensagem. Amém? Amém. Quem está sentindo a presença do Mestre? Glória a Deus. Vai, seja, né? É forte a presença do Mestre. O diácono, o irmão, diácono coreano, irmão dele, Cariora. Ele parece muito com o irmão paulistano, né? Aleluia. Salmo 33. Perdão, não. Salmo 34, perdão. Salmo de número 34. Aleluia. Como nós estávamos falando sobre o livramento, o Senhor nos dá livramento
vai vendo o livramento do Senhor. Então, o Salmo 34 tem um versículo que diz assim: olha, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Versículo 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Versículo 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Eu vinha para cá e eu conversava com a Neuza no carro e a gente começava a questionar a situação de tanta gente. A gente começa a andar e na rua a gente começa a ver a situação. Pessoas em situação de rua, tantas pessoas sentindo tantas faltas, tanta dificuldade, tanta luta. Aí eu comecei aqui a pensar, falei, vendo a minha situação, a gente vê a nossa situação e vê como que Deus tem trabalhado em nossas vidas, mas a gente olha para trás, a gente vê a situação em que muitas pessoas têm vivido. Por isso que é bom estarmos aqui. Eu orava ali agora há pouco e eu comecei a agradecer a Deus. Olha, Senhor, como o Senhor tem sido misericordioso, como o Senhor tem sido bom. Aleluia. Como o Senhor tem sido bom de permitir que pudéssemos estar aqui, te adorando, buscando a tua presença. Eu estou bem, estou satisfeito. Aleluia. Estou tranquilo. Os meus problemas, o Senhor tem me ajudado. Os nossos problemas, o Senhor tem nos ajudado. É bom estarmos aqui. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Vamos ficar em espírito, amém, irmãos? Para que o Senhor possa, continuemos em espírito, para que o Senhor possa nos ajudar. Deu aí? Aleluia. Glória a Deus. Como um náufrago, Gerson Cardoso. Aqui tem nos ajudado. Obrigado pelo dia que tivemos. Obrigado pelos nossos afazeres, por tudo que fizemos no dia de hoje. E obrigado, meu Deus, por essa noite, por findar desse dia e estarmos aqui, ó Deus amado, buscando a tua face. Obrigado pela minha, obrigado pela vida dos teus servos, ó Deus amado. É que eu te peço neste momento, ó Deus. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vai? Então não vamos deixar de louvar, não. Glória. 322 da harpa. Amém. 322. Aleluia. 322 da harpa. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar, amém? Amém. São as santas escrituras. Vamos lá. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar ser
bom? Em seguida, né, nosso pastor Marcos vai estar orando pelo pregador e nosso querido pastor James vai estar finalizando depois do trabalho. Amém, amados? Louvado seja Deus. Missionária Elizabeth. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te alegramos nosso viver. Amém. Amém? Eu vou cantar um louvor, peço que a igreja me ajude. Meu Deus! Tem como tá bom para voz, né? Mas vamos adorar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Deus poderoso e santo. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus! Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e posso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Deus tremendo e santo. Temos que ser fiel, né? Em qualquer situação. Não importam as circunstâncias. Seja fiel. Aleluia. Glória a Deus. Acho que nós estamos sem som, né? Deus, aleluia, Pai. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo, posso me ouvir. Amém. Se Glória a Deus! funcionar depois fica no final, né? Eu vou só ler um versículo para a nossa meditação, Glória. que fica em João 35, versículo 15, fala assim, ó: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Ele livra e ele fala. Glória a Deus. Se revelar aos ouvidos é falar. E nós temos um Deus que fala. E está neste lugar. E está falando comigo, está falando com você nesta noite. Ele tem voz. Aleluia. O nosso Deus, ele tem voz. Ele fala. Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que ouve. Não importa a situação que você esteja
vai estar orando pelo nosso pastor, amém? Que vai estar ministrando a palavra. Louvado seja Deus, né? Que presença maravilhosa do Espírito Santo. Aleluia. Vamos continuar nessa fiação com o dono da bênção, né? Chegou esse casal abençoado, né? Missionária Adriana e o nosso evangelista Celso. Como nós iremos receber eles, irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Amo muito esse casal. Louvado seja Deus. No final, é abençoado. Prepare o louvor, se tiver aí, já deixa engatilhado para fechar o seu louvor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos estar orando para ouvir a palavra de Deus nessa noite em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nessa noite. A Tua palavra nos mostra e nos diz que o Senhor tem olhos como chama de fogo, ó Pai. Ó Deus, que transpassa todos os lugares, o Senhor atenta, Senhor, para com todas as coisas. E que os teus ouvidos, ó Pai querido, sempre atentos para a oração que é feita pela tua igreja, pelo teu povo. Ó Deus, tu estás ouvindo. Então nós estamos aqui nesta noite. Perdoa-nos pelas nossas limitações, fraquezas e falha. Ó Deus querido, e ajuda-nos para que possamos ajudar uns aos outros. Está aqui o teu ungido neste momento, Pai, que vai fazer uso da tua boa palavra, que como instrumento nas tuas mãos tu possa usá-lo neste lugar e falar nos nossos corações, e que os nossos corações, como uma boa terra, Pai, possa receber esta palavra como semente, ó Deus, para frutificar e crescer para a glória do teu nome. Nós te rogamos nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Se você é portador da Bíblia Sagrada e deseja uma vez mais fazer uso dela, Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer mais essa rica oportunidade. Deus abençoe a todos que estão aqui na mesma intenção, que é glorificar a Deus. Estamos aqui, sou oriundo de Guarulhos. Estamos ali servindo ao Senhor naquele local e Deus tem nos ajudado. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a sacrossanta palavra de Deus, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ovos. Me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Poder sentar dando glória. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus ele faz como Ele quer, da forma que quer, e a gente é apenas servos, né? Existia uma carpintaria, e nessa carpintaria tinha muitas ferramentas. E as ferramentas decidiram fazer um culto. Vamos fazer um culto. As ferramentas falaram, vamos fazer um culto. O martelo disse, deixa que eu prego nesse culto. A lixa falou, não, martelo, você só prega batendo, não pode. As palavras mensagens são tudo na pancada, não pode pregar aqui. A lixa falou, deixa que eu traga a mensagem. O parafuso falou, ei, calma aí, lixa, suas mensagens são muito ásperas, você não pode pregar. O parafuso disse, deixa que eu falo, deixa que eu prego. Aí a treina falou, não, parafuso, você dá muita volta nas mensagens, tudo acaba tarde, só o sangue é mão do homem, você não pode pregar. E a treina ficou brigando para pregar, o prumo ficou brigando para pregar, e aquela briga, quem faz obra, quem faz, quem pode, quem não pode, quem é melhor, quem é pior. Enquanto havia uma discussão, o carpinteiro estava fora da carpintaria. Mas uma hora o carpinteiro entrou na carpintaria e resolveu fazer uma grande obra. E você acredita que o carpinteiro, na medida que está fazendo a obra, ele usa cada ferramenta segundo a necessidade da obra. Então, se eu estou sentado, o pastor está pregando, aí o missionário está pregando, é isso aí, Jesus usa mesmo, é uma ferramenta que Deus está usando segundo a necessidade da obra. Eu estou ouvindo em fase de aperfeiçoamento. Não tem ninguém aqui perfeito não, tá?
tirando, vai apurando, e assim vai deixando no céu. Glória a Deus. Então, quem é você? Apenas mais uma ferramenta. E você acredita, se uma ferramenta não estiver na mão do carpinteiro, ela não está fazendo nada, ela está encostada? Então, para ela estar sendo usada, é porque está na mão do carpinteiro. Então, se você está dentro da carpintaria, é uma família de Jesus, tudo que sai dela seja igual ferramenta. Não, se é o Senhor que sabe a nossa necessidade, é Ele quem sabe como tratar da gente. Eu não sei, você me perguntar, pastor, como é que vai sair a palavra? Eu vou dizer, não sei. É Ele que vai manusear da forma que Ele quiser. Verdade. A visão de Ezequiel. A Bíblia diz que Deus usou Jeremias para falar, vai vir um cativeiro. E esse cativeiro vai demorar 70 anos. E não colocaram muito crédito, porque quando Deus usa um profeta, devia ficar de orelha em pé. Deus usou o profeta e diz, vai vir o cativeiro, e veio o cativeiro. E na hora que veio o cativeiro, foi levado uma leva, a primeira leva, a segunda leva, e junto nessas levas foram os profetas, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel, foi tudo o cativeiro. Só que na medida que eles foram para o cativeiro, eles deixaram para trás sonhos, eles deixaram para trás promessas que estavam de pé, eles deixaram para trás situações a quais eles desenharam, vou construir, eu vou fazer. Eles tinham cada um projeto de família, de pessoas, eles tinham um projeto cada um, só que debaixo da mão poderosa de Deus, porque Deus já tinha avisado, debaixo da mão poderosa de Deus, veio e levou. O ímpio veio, trucidou, bagunçou a casa. O ímpio veio e tirou tudo fora do lugar. Mas Deus também lhe avisou, eu vou voltar, e eu vou trazer tudo de volta e colocar tudo de volta no lugar. E eles foram levados, chegaram lá na Babilônia. Aí na Babilônia, atrocidade, nada dava certo, meu sonho, estou fora da minha pátria, estou fora da minha nação. Deus, o que aconteceu? Deus. Mas Deus estava de olho. Só que a amargura, só que o sofrimento, a ausência dos sonhos, foram fazendo com que aquelas pessoas foram perdendo as esperanças. A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. O que quer dizer isso? É um processo contínuo. Uma hora tinha vida, depois ele morreu, depois ficou seco, depois sequíssimo. É um processo contínuo. Meu Pai. Até que Deus levanta um homem chamado Ezequiel, mesmo no cativeiro, mesmo na situação onde ele estava, porque ele estava junto com todo mundo, ele foi levado cativo, mas Deus mostrou a Ezequiel que também estava cativo, porém não tinha perdido a fé. Meu Pai. Glória. E é esses remanescentes, esses pequeninos, que apesar do sofrimento, que apesar de estar num lugar muitas vezes onde você não quer, você está fazendo muitas vezes coisas que você não quer. Eu não queria estar aqui, porque a promessa de Deus é totalmente contrária de onde eu estou. Fica tranquilo, se você ainda crê que Deus ainda pode te levantar, não só para te usar, mas para ajudar outros a se levantar, Deus vai te usar para levantar outros também. E Deus chega para Ezequiel: Ezequiel, eu tenho um povo que não crê mais. Eu tenho um povo que espiritualmente estão mortos. Eu tenho um povo que esqueceram de mim. Mas nesta luta, Ezequiel, profetiza: ajuda aqueles que estão mortos. Deus poderia não fazer tudo isso sem que Ezequiel profetizasse. Deus é Deus. Deus não precisa de ninguém para fazer o milagre. Deus não precisa. Mas quem acredita que
Só o Senhor sabe se essa situação, o negócio estava tão crítico, que ele não ousou profetizar por conta própria. O negócio estava tão crítico, que ele não ousou profetizar por conta própria. Ele dizia: "Oh, tu sabes." Aleluia. Deixa eu aplicar aqui uma palavra rema. Não importa, meu Deus, o estado que você está vendo a situação. Aleluia. Deus tem poder de te usar Glória. para ir encontrar essa situação. Aleluia. Todo mundo já desistiram. Mas Deus ainda conta com você. Pode estar acabado como estiver, mas eu quero usar o poder que eu coloquei na sua vida. Você não é, você é um profeta, você é uma profetisa do Senhor. E Deus quer te usar para dar vida àquilo que não tem vida. Já se perdeu no meio do caminho, as pessoas estão perdidas. Muitas vezes a gente olha. Uma certa feita, Deus mandou eu fazer algo e eu dei o passo que Deus mandou. E quando eu dei o passo que Deus mandou, eu perdi tudo. E eu me emprestaram um barraquinho de tamanho muito menor que esse púlpito, um barraquinho sem janela, sem banheiro, sem nada. E eu olhei assim, eu cheguei naquele barraco e eu falei: não acredito, Jesus. O Senhor mandou, debaixo de uma palavra, eu tomei a decisão debaixo de uma palavra. Eu vim parar nessa situação, sem banheiro, sem nada. Meu Deus do céu, um frio, era inverno na época, e um frio terrível. Me emprestaram uma beliche, não tinha cobertor, não tinha toalha, não tinha nada. O chão batido de terra, de areia. Eu falei: não acredito nisso. Pois é, fica aí. Aí era umas 11 horas da noite, e eu queria tomar um banho, porque eu não sei dormir sem tomar banho. Aí eu tinha uma porta meio que falsa, assim, no barraco. Eu empurrei a porta, e do outro lado, lá de fora, assim, tinha um quintalzinho, com um monte de areia, terra, bloco, coisa de pedreiro, e um balde cheio de água azul, cheio de água fria, aquela água de pedreiro lá armazenada não sei quantos dias. A água estava congelante, eu não sei dormir sem tomar banho, não sei como, mas aquele balde falou comigo. E disse: você obedeceu a voz de Deus, olha o que sobrou para você. Você deu um passo debaixo da obediência para fazer a vontade de Deus. Olha onde você veio parar. Você não tem um banheiro, você não tem uma casa, você não tem uma cama, você não tem um cobertor, você não tem uma toalha, você não tem nada. Ou seja, ele faliu você. Você foi quebrado por ele. Eu não acredito. Aí eu lembrei do cativeiro. Eu estava naquela situação e eu não sei dormir sem tomar banho. Eu falei: eu tenho que tomar um banho, mas aquela água estava congelante. Era muito mais frio que isso aqui. Aquela água congelante umas 11 horas da noite. E eu fiquei meio triste. Aí eu encontrei um caneco e eu peguei o caneco amassado, tomei banho com aquele caneco. E eu não tinha uma toalha
dirigindo um lindo carro. 2017, era 2017, acho. Dirigindo um lindo carro, minha esposa do lado, 3 mulheres atrás. Isso na visão, né? Aí quando passou o tempo, aí nesse dia, era umas 8 horas, 8h30 da noite, eu estava vindo de São Paulo, dirigindo um carro, já estava casado, minha esposa na direita, eu dirigindo um carro, minha sogra atrás, minha cunhada, minha sobrinha atrás. Na hora que 8 horas da noite eu passei na Dutra, olhei para o shopping internacional, época natalina, eu vi aquele shopping todo enfeitado. Na hora que eu olhei que vi o shopping todo enfeitado, o Eterno me trouxe a memória, me dizendo: você está vivendo as promessas e nem percebeu. Você já está vivendo as promessas e nem percebeu. Quem está no seu lado, então me trouxe a memória, a visão. Eu tive do meu lado a minha esposa, minha cunhada, minha sobrinha, lá atrás, minha sogra. Aí eu cutuquei minha esposa, eu falei: vida, olha o que Deus está me dizendo aqui. Ele está me lembrando uma promessa que Ele me fez lá atrás, quando os ossos estavam sequíssimos, sem vida, sem condição nenhuma de vida. Ele deu vida e vida com uma abundância, porque Ele é fiel. É tudo, pastor? Não. Um certo dia, era verãozão, tá eu e minha esposa em casa, meio-dia e meio, 1h da tarde. Eu moro numa casa muito bonita, e aí no fundo da minha casa tem uma jacuzzi, tem uma hidromassagem. Eu estava dentro daquela hidromassagem, aquelas águas cristalinas borbulhando, eu olhando para o céu estralante, azulzão, e eu assim dizendo: obrigado, Deus. Aí Deus me trouxe a memória. Você lembra do balde? Deus é maravilhoso. Você lembra do boneco? Eu venho. Aí, se eu encontro esse balde hoje, eu vou dizer, eu iria dizer para ele o que ele falou para mim, que não tinha valido a pena. Eu vou obedecer a Deus, mas se eu encontro ele hoje, eu ia dizer que nenhum passo que eu dou na presença do Senhor vai ficar em vão. Nenhum passo que você derrama, você dá na presença de Deus, fica em vão. Nenhuma lágrima que você deixa nos pés do Senhor, Ele colhe todas, e Ele vai dizer para você: vai valer a pena, vai valer a pena. Passa o tempo que passar, mas vai valer a pena você marchar na minha presença. Passa o tempo que passar, mas eu não me esqueço dos meus que me servem debaixo do cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus ainda me incrementa. Quando você chegou naquele barraco, quantos banheiros tinha? Eu nenhum. Na sua casa hoje tem quantos banheiros, filho? 4. Cobertores, você não tinha nenhum. Só de 300 fios, 400 fios hoje. Pastor, você pode? Quem sou eu? Somente seu Zé Ninguém, vigia seu coisa nenhuma, aparência quase nada. Mas eu sirvo o Deus do ouro e da prata. E quando Ele promete, Ele nunca vai deixar você desamparado. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Quando Deus Ele promete, Ele permite o vale. Antes dele dizer: profetiza, Ezequiel, vai vir um cativeiro. Não sei se quem está todo crente, se você for crente, não há crente sem testemunho para contar. Não existe crente sem testemunho para contar. Todo crente tem um testemunho para contar. Aleluia. E ainda mais que você foi chamado para viver ministerialmente. E você for viver em função alheia, porque um dos ministérios que Deus nos dá é que nós possamos viver em função das pessoas. Deus, as pessoas estão como estão, as pessoas vivem como vivem, mas nós que somos chamados para viver segundo a vontade de Deus, dando vida, profetizando, chamado para ser o Ezequiel da vida. As pessoas vão viver na
a vida que eles quiserem viver, mas nós não podemos viver da forma que eles vivem. Ainda que nós passemos pelos cativeiros, ainda que nós passamos pelas nossas crises, nossa dedicação, Deus ainda assim, tu acredita que muitas vezes você está passando por luta, só Deus sabe como está seu coração, só Deus sabe como está a sua vida. Aí Deus te usa para dar vida a quantas vezes você vai estar sangrando e Deus vai dizer, dá um abraço nele. Dá um abraço nele. E eu? Aleluia, Deus. Papai, essa Eita. O Eterno diz, é eu que te abraço. É eu que te fortifico. Quantas foram as vezes que eu achei que era meu filho, estava sangrando, quase morrendo, pedindo ajuda a Deus. Aí Deus falava, uma palavra de vida para aquela pessoa ali. Eu, como assim? Mas eu me arrastando, eu falava, Jesus é bom. Mas ninguém sabia que o coração estava sangrando, estava triste, amargurado. Mas Deus dizia, fala que eu sou bom para aquela pessoa. Fala que eu salvo tudo, liberto para aquela pessoa. Aí eu vou me arrastando e falo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Você não fica triste não, porque Deus vai te restaurar. Mas eu estava salvado. Mas era como Ezequiel. Eu sei que você também está passando uma prova. Eu sei que Ezequiel, você está na luta. Eu sei que você está morrendo também. Mas profetiza a vida para outras pessoas. Eu falo comigo. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Com a gente, Deus não usa pessoas. Deus não usa pessoas para nos confortar. Na vida de Ezequiel, Deus usou, apesar dele ter usado ele para dar vida àqueles ossos. Sabe quem foi que fortificou ele? O próprio Deus. Lembra quando ele olhou para o céu e viu uma roda de fogo dentro da outra? Era Deus abraçando ele. Ninguém te fortifica. Quem te fortifica sou eu. Quem te dá vida sou eu. Quem te dá graça sou eu. Nos nossos carros novos, nos dias de hoje, atuais, na nossa geração, na nossa atualidade, sabe o que acontece? Você está triste, você prega uma mensagem dessa aqui, você louva aqui, aí um é batizado ali, um é curado lá, mas você está triste, você está pela misericórdia pregando, você está pela misericórdia louvando, você está triste, aí você chega em casa, vai dormir, ora. Quando você está dormindo, acredito que a maioria aqui é crente, já temos, aí quem aparece? Um homem de branco. Pegando a sua grande é o galardão, grande é a coroa, grande é as vestimentas, e Deus sai pegando você, te apresentando, antecipando o céu na sua vida. Você passa a ver que pessoas são. Você passa a assistir coisas lindas, maravilhosas, coisa que não é digna de homem natural que não passa a prova a ver. Quantas horas vezes a gente já estava numa luta, meu Deus, uma luta, meu Deus. Eu falei, meu Jesus amado, aí quem aparece no homem de branco? Ele me deu um abraço, ele me deu um abraço, ele me deu um abraço. Eu senti o amor dele mandando, ele me deu um abraço. E quando ele me deu um abraço, ele disse, vamos para casa, filho. Do Eterno em nossas almas. O maior presente que o ser humano pode ganhar é um abraço do Eterno pessoalmente. E quase, lá está eu andando com ele, aquele homem alto de branco andando com ele. Aí quem vem de lá para cá? Quem? O inimigo. Alguém já assistiu aqui
Maria, paixão de Cristo. Você vê quando o inimigo está com uma criança, um satanás, né, no colo. E ele vinha, aquele inimigo, ele vinha com um moleque feio, um negócio horrível. E ele alisava e o Eterno grudou na minha mão. Ou seja, o tentador viria. E ele vinha alisando, e ele olhava para mim. E quando ele olhava para mim, ele falou no olhar: veja os meus filhos, dá uma volta na noite, vai nos motéis, vai nos bailes. Os meus filhos estão contentes, alegres, dançando. Os meus filhos estão curtindo. Os meus filhos estão felizes enquanto o seu pai vive colocando você em luta, em prova. Desiste da caminhada. Aí o Eterno travou na minha mão. Vamos que vai valer a pena. Meu Deus! Continue que vai valer a pena. Continue que vai valer a pena. Não desista que vai valer a pena. Grande é o teu galardão. Cumpre a chamada que eu coloquei na sua vida. Cumpre a missão que eu coloquei na sua vida. Não deixa passar a chamada. Eu te chamei para uma grande obra. Te chamei para um avivamento. Eu te chamei para fazer grandes coisas comigo e para mim. Não desista da caminhada. Eu sei que os espinhos é grande. Eu sei que os espinhos ferem muito. Mas eu estou contigo. E quando chegar aquele grande dia, vai valer a pena. Vai valer a pena. Quando eu abrir as cortinas da eternidade, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que não chegou aos ouvidos do homem, aquilo que o homem não viu, é o que eu tenho preparado para ti. E você vai entrar nas mansões celestiais. Dançando, bailando no Espírito. Porque eu vou te introduzir. Grande é o teu galardão. Mas não desista. Pegue a ferramenta. Trabalhe com a ferramenta. Todo mundo já tomou um tombo aqui. Todo mundo, sabe? Você quer mentir que você está cabisbaixo. Meu Deus do céu, cabisbaixo. Você não aguenta. Muitas vezes você escorrega aqui. Escorrega, sabe? Aquele dia, eu não sei dizer, mas eu estou falando por mim. Aquele dia nervoso. Eu não vou mais pregar, não. Eu não vou mais cantar, não. Eu não vou mais dirigir nada, não. É o estômago que a gente toma, porque tanta perseguição. Pega o nosso irmão do nada. Meu Deus. E joga na lama. Meu Deus. Aí entra e tem o velho homem que entrar, vai lá. Vai lá atrás, o Espírito Santo. Não deixa esse velho homem ressuscitar, não. Deixa ele morto aí. Aí aqueles tombos, aí você tombou, né? Aí depois do avivamento, o Espírito Santo te visita, te renova. Aí você se levanta. Meu Pai. Volta a caminhar. Volta a caminhar. Porque grande é a chamada. Apesar da luta, Ele vai te colocar em vários vales de ossos secos. Casas que estão com os ossos com vida sequíssima. Ele vai te colocar lá dentro dessas casas para profetizar. Para que ele venha ter vida e vida com abundância. Deus vai te levar em locais onde tem vidas pedindo socorro à beira da morte. E através da tua vida. Mas Deus, eu não estou como Ezequiel, no mesmo cativeiro. Eu também não estou passando luta, tá? Mas o teu consolo é o eterno. Meu Deus. O teu consolo é o eterno. Aleluia. Aí vão vir. Vai vir seta da esquerda, seta da direita. Vão tentar te abater. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode não só descansar, mas como trabalhar com força. Com força.
glória ao teu nome, Deus. Algumas pessoas se levantaram contra a minha pessoa, que Deus me chamou para uma grande obra na época, terminando já, pregando aquele direito. Deus me chamou para uma grande obra na época. Eu trabalhava, eu tinha 14 anos numa grande multinacional, e Deus falou: quero você como pregador. Quero você como pregador. Aí eu falei: que isso? Tem muita gente melhor que eu. Temos pessoas que falam melhor que eu. Pessoas que são mais, com uma dicção mais apurada, mais afinada do que eu. Pessoas que têm um conhecimento muito acima do meu. Eles são bem mais preparados do que eu. Pode pegar ele. Eu fico trabalhando. Pode ficar tranquilo. Eu vou continuar sendo dizimista, vou continuar sendo ofertante na igreja onde eu congrego. E vou continuar sendo crente. Tá bom? Não foi assim que eu te chamei. Eu te chamei para você apregoar a minha palavra. Meu Deus. Você está 14 anos aí porque eu quis que você ficasse 14 anos aí. Eu poderia fechar a porta? Poderia fechar a porta. Mas eu não vou fechar a porta. É você quem vai fechar a porta para mim. Para quê? Para marchar na minha presença. Eu não faço coisa dessa. Eu não gosto de viver de cesta básica. Eu não quero viver de cesta básica. Deus falou: eu não só vou te levantar para pregar, viver da fé na fé e pela fé, como eu vou colocar pessoas para você cuidar. Famílias para você sustentar. Como é que é? Então, dificilmente eu estou conseguindo me sustentar. O Senhor vai cuidar da família para eu cuidar. Vou dar a família para você cuidar. Vivendo da fé na fé e pela fé. Agora você sai. Eu não vou sair não vou. E eu briguei com Deus. Puxa meu paletó aí. 8h30, mais 5 minutos. E eu briguei com Deus. Briguei. Não vou. 3 anos. Dizendo não. Pode chamar, tem pessoa que vai monte, desce monte. Deus, eu quero ser um pregador. Deus, eu quero ser um missionário. Aí essas pessoas estão pedindo aí, dá para eles. É você. E eu lutei durante 3 anos. No final desses 3 anos, o Senhor se manifestou. Covarde, eu deixei o meu trono por você. Meu Deus. Eu deixei a minha glória por você. Eu aceitei uma cruz por você. Você não quer deixar um trabalho pela minha obra. Eu sustentei uma nação durante 40 anos num deserto infrutífero. Você acha que eu não vou cuidar de você num local onde joga comida fora, rapaz? Eu vou cuidar de você? Não vou. Tá bom. Vou aceitar o seu não como resposta. Mas um dia você vai estar diante de mim. E naquele grande dia você vai desejar nunca ter me dado não como resposta. Aí, mano, aí você tem problema. Você tem problema com o delegado é resolvido, com o advogado é resolvido, com o juiz é resolvido. Você tem problema com a Alexandre de Moraes é resolvível. Você tem problema com o CSTF, é tudo resolvível. Mas tem problema com Deus. Meu Deus. Ou tu entra pelo caminho ou tu está na lama. Aí eu fui obrigado a dizer: tá, eu aceito. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu aceito. Mas eu já vou te explicar uma coisa, Deus. Já vou te explicar uma coisa. Ó, eu não sei falar. Eu não tenho eloquência. Eu já vou te dizer, eu não tenho preparo nenhum para ser o que o Senhor quer que eu seja. Sabe o que ele disse? Eu só preciso de 3 ferramentas na vida dos meus servos: uma Bíblia, um bom par de joelho e obediência à minha voz. O resto eu faço. Glória! Vai! E para resumir, até algumas décadas aí, andando nessa fé. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque Deus nos levanta para cuidar de vidas. Quando Deus nos levanta é para ser resposta da oração alheia. Pessoas estão orando em algum local, Deus vai te usar para ser resposta à oração dela. Meu Deus. Esse dia eu fui pregar no Vitória do Espírito Santo. Cheguei lá, só fui com dinheiro de ida. Cheguei lá em Vitória do Espírito Santo. Ao chegar lá, a pessoa que me levou me abandonou, não foi me buscar. Isso acontece comigo, gente. Me abandonou. E eu
dia de ida. Como é que eu volto? Não volto. Liguei para um, liguei para outro, liguei para um. Daqui a pouco me aparece um rapaz lá de 180 quilos em cima de uma moto. Ele falou, pastor Giovanni, você, sou eu vim te buscar. Zero. Está tentando encontrar a moto, onde é que está a moto? Está escondida lá. Fui para a casa dele. Aí ele chegou lá, me levou para um lugar chamado Novo Brasil, lá de Vitória do Espírito Santo. Cheguei lá no barraquinho, uma casinha meio aqui torta, uma casinha bem humilde. E lá tinha uma senhorinha, uma matriarca, cheia de filhos, cheia de neto. E aí eu cheguei lá, me colocaram lá, meu Deus do céu, aí as portas se escancararam lá. E aí eu comecei a pregar lá, eu sou escritor, tenho livros, e aí eu fui vender livro, ganhei oferta, em 30 dias corrido, pregando lá, meu Deus, só que tudo que eu ganhava na venda do livro, nas ofertas, ficava naquela casa, café, almoço e janta, durante 30 dias. No final desses 30 dias, vamos embora, tá bom, já chego aqui, já chegou, vamos embora, tem um carro, vamos embora. E aí eu me dei aquelas mãos lá, aquela família toda lá, e aquelas matriarquinhas lá, e uma salinha pequena, deu uma mão, vamos orar. E aí a matriarca olhou para mim e falou assim, pastor, deu tudo errado para o senhor, né? Aí eu falei, deu tudo errado. Não, deu não. Deu não. Abandonaram o senhor lá na rodoviária, não foi? Foi. Abandonaram não. É que na minha casa não tinha nada na minha despensa. Minha geladeira estava vazia. E eu pedindo socorro a Deus. Me ajuda, Deus. Meu Deus. Estou precisando do teu socorro, Deus. Mas pasme, em Vitória do Espírito Santo tem muita gente rica, gente. Tem muita gente endinheirada. Mas Deus moveu as águas na vida de alguém que vive da fé, na fé e pela fé, para ir até Vitória do Espírito Santo para socorrer a oração de alguém. Mas por que Ele usou? Não poderia usar qualquer outro? Poderia. Mas não usou qualquer outro. Me usou. Por quê? Porque eu tenho um nome escrito no livro da Bíblia. E Deus só conta com quem tem o nome escrito no livro da vida. Tantas outras situações. Eu estava no Paraguai com a minha esposa, aqui no Paraguai pregando, e aí preguei lá, tal. E eu queria colocar aqui um resort muito lindo, alguns resorts muito lindos aí em Foz do Iguaçu, e eu falei, vou escolher um resort dele, vou colocar, vou pregar, vou vender meus livros, eu vou ganhar umas ofertas, e eu vou colocar minha esposa no resort. Dá um presentinho para ela, né? A gente batalha tanto na obra, dá um presentinho para ela. Aí no último dia, estava no Paraguai, culto à tarde, e aí tinha um pastorzinho lá cuidando da gente, levando a gente naquela ponta da amizade, para lá, para cá, na Kombi. Aí Deus falou para mim, abençoa, ele falou que você está na mão, abençoa o pastorzinho que está te ajudando. Aí o resort me ouve. Perdeu. Perdeu. Aí já fiquei triste. Aí abençoei. Aí no final do culto eu ganhei um sorteio lá, ganhei uma cesta, um sorteio da igreja lá, eu ganhei uma cesta de chocolate enorme. Aí eu peguei, vida, não tem resort, mas tem essa cesta de chocolate, ó. E dei para ela. Glória a Deus. Só que esse pastorzinho, ele tinha um casal de filhos. E aí Deus falou para ela assim, pega essa cesta e dá para a filha dele. Aí eu falei, nem resort nem cesta, acabou. Perdeu o geral. Aí vamos embora, já decepcionado, vamos embora. Aí chegamos no dia seguinte, 2 horas da tarde, no aeroporto. Aí chegamos lá, aí foi anunciado que aquele voo estava cancelado. Eu falei, vida, o voo cancelou. Mas daí a companhia aérea, vou realocar vocês num voo das 19 horas. Pode ser. Chegamos às 19 horas, entramos dentro do avião, 20 minutos dentro do avião, o piloto grita, esse avião acabou de quebrar, não tem mais voo hoje, só amanhã. Meu Deus. Sério. Aí ficamos lá, enrolando lá no aeroporto, lá, qual o destino, onde a gente vai ficar, onde a gente vai dormir. Aí chegamos lá na atendente, lá no check-in lá, a mulher gritou assim, moço, a empresa
vai colocar vocês num resort. Eita, glória. Você perdeu a chance da glória. Eita, glória. Eu olhei para mim, porque você percebeu que eu tenho cara de pobre, né? Gente, cara de pobre não tá de gente rico. A gente chega assim no lugar. Aí o pessoal já sabe onde a gente é. Isso, já sabe onde a gente é. Mas Deus é glorificado todo momento. A gente dá um espaço fora de série na presença de Deus. E Deus nos reveste, nos abençoa. Glória ao nome dele. E resumo da palavra. Não importa onde você esteja. Ezequiel estava no cativeiro. Mas ele foi usado para dar vida. E vida com abundância a outros. Não importa aonde você esteja, qual seja o seu cativeiro, continue servindo a Deus. Continue dando frutos. E qual me recompensa, pastor? Ele vai abrir o céu. Aleluia. E você vai ver o céu antes que todo mundo. Eu não sei para você quanto vale isso. Eu não sei para você. Eu amo esse negócio. Quando ele abre o céu, ele já me mostrou o céu várias vezes. E ele só abre essas oportunidades espirituais para quem vive debaixo de prova. Gente que vive na regalia aí não vê nem o céu, nem o céu de bronze está vendo. É verdade, é. A gente que vive na prova, na brecha, vive e mexe, o eterno está abrindo aí, aparece a presença do anjo, a presença dele. Eu teve um dia que eu estava numa calúnia, me levantaram uma calúnia, e eu doido, eu falei, eu não posso andar armado. Não posso andar armado. Jesus me cura, me salva, me libera de mim mesmo. Jesus não deixa eu fazer esse pensamento. E eu querendo tomar uma atitude ali, o Eterno. E o meu nome para lá, me chamar de sem vergonha. Mas eu estou vergonha na cara, não sei o quê. E eu, Jesus, o senhor sabe que não foi assim, Jesus. E Jesus, então eu vou falar, Jesus. Meu Deus, eu engoli a seco. Quem já comeu peixe com espinha aqui? É terrível. E aquelas espinhas dessas, coisa que nem farinha seca derrete. E descia assim, aí na mesma hora que eu fechei o olho, mas Jesus me segura. Eu não vou falar nada. Aí eu vi, eu andando numa estrada estreita de pedra e os pés dele do meu lado. Meu Pai, Meu Deus, aleluia. Aí quando eu vi aqueles pés, tá ganhando, tá ganhando. Não precisa discutir. Tá ganhando. Hoje, amado, Deus justifica. Deus me justifica. Hoje o povo olha para mim, ele estava certo. Era ele que estava certo. Eu não precisei falar nada. Eu deixei. Vontade a gente tem. Não tem, meu Deus, não tem vontade. A unção de Elias uma hora dessa. Meu Pai. Mas Jesus fala, deixa que eu te justifico. Deixa que eu te justifico. Não abre a boca. Deixa que eu te justifico. E assim é. Amados, eu tenho algumas pendências, algumas famílias, tem um casal de Rondônia, Amazônia, Porto Velho, aquelas bandas lá, missionário, casal de missionário com 5 filhos. E Deus mandou eles virem para aqui, para Bragança Paulista. E eles estão dependendo da gente para pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, comprar um botijão de gás. Eu tinha ajudado já algumas pessoas e eu deixei de ajudar ele. Ele me ligou e falou, pastor, estou 3 dias sem gás, fazendo coisa de índio mesmo, fazendo comida na negócio de álcool, fazendo comida, né? E eu precisando de gás. E eu estava sem condição. Eu já tinha ajudado outras pessoas e eu preciso ajudá-lo. Eu tenho que mandar uma cesta básica de pelo menos R$300
lá. Já passei algumas igrejas me ajudou com 100, outra com 50, mas está faltando aí um valorzinho, uns 100, 120 está faltando. Eu vou estar ali fora ali com alguns livros para vender, tá? Passe ali R$20 cada livro, tá? Se você tiver no coração de me doar uma cesta básica, um valor de uma cesta básica, eu não quero mandar, porque é 5 filhos, então mandar uma cesta de R$100 é muito, eu minha esposa não passa de R$100, para R$100, então eu vou fazer uma cesta mais avantajada, uma cesta de R$300, tá? E aí eu vou precisar que você me ajude, se você tiver condição de me ajudar a adquirir essa cesta básica para mandar para esse pai de família, servo de Deus, missionário. Quando ele estiver aqui em São Paulo, eu vou ligar para a missionária para trazer ele aqui. Pense, ele tem uns 3 metros de altura. Como missionário para comer, meu Deus. Mas é bênção, pense como abençoado. O Deus usa tremendamente ele, tá? Mas hoje ele está precisando. E eu, como obreiro de Deus, que faço o querer de Deus, que é cuidar de família, não só uma nem duas nem três, mas várias. Eu já quis deletar muitas vezes, eu já falei para Deus, eu vou deletar esse povo, eu não quero mais saber desse povo. Esse povo uma hora é gás, outra hora é luz, outra hora é aluguel, outra hora é cesta básica, outra hora é água, e meu Deus do céu, eu não aguento mais, Deus. Olha, eu vivo da fé na fé pela fé, e eu fui deletar. E quando eu fui deletar, o Eterno me trouxe à memória uma ilustração. Quem já viu aquela ilustração que o cara está levando a cruz, está pesado, e quando está pesado, ele vai pinicando a cruz, chega na hora de atravessar o abismo, a cruz só calculou. Não dá para passar. Aí Deus me trouxe à memória aquela ilustração. É tua cruz. Se você deletar está cortando a cruz. Eu olhei por meu amigo, você tem sorte, Jesus é contigo, hein? Você tem sorte. Senão eu ia te deletar agora, hein? Jesus interveio em tua situação. Então, mano, me ajuda, adquire um livro aqui para nós, nos ajuda a dar essa cesta básica abençoada para esses servos e essas servas do Senhor. Que Deus abençoe, acredito que todo mundo aqui é crente, que Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. E essa palma louvor somente ao Senhor. Glória a Deus, né? Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz a igreja, né? Que bênção, né? Hoje, na tarde da bênção, a missionária vindo aqui, te contando o testemunho dela, né? Os países que ela passou, juntamente com o pastor, né? A missionária Flávia, e Deus prometeu que ia dar um esposo para ela, né? Para fazer a obra junto. Muito lindo o testemunho deles. E quem está edificado com essa palavra, com esse testemunho, né? Glória a Deus. Tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Então você não é obrigado a nada. Se sentir no coração, Deus tocar, né? Semeia, né? É bonito. Eu já estou fazendo coleção de Bíblia. A segunda Bíblia que eu comprei pela fé também. Já paguei, falei para meu marido, agora tem Bíblia para dar e para vender. Para a glória de Deus, né? Estou pegando para semear, né? Na vida um do outro. É muito gostoso, né? A gente semear. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé. Vem, Adriana, rapidamente. Já falei para você adorar. Já está engatilhada. Adora o Senhor, nós vamos estar finalizando, irmãos. A honra e glória do Senhor Jesus, né? Nós costumamos acabar 8h30, mas tem dia que o Espírito Santo de Deus, né? Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele quer fazer de uma maneira diferente. Nós só somos obedientes à voz do Espírito. A Adriana é um milagre, né? Quem está vendo aqui a futura missionária Adriana, a vida dela é um milagre, né? Eu chorei muito a madrugada pela vida dessa abençoada e ver ela aqui, fico muito feliz, amo muito. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. Vou louvar ao Senhor com este hino que fala que Deus se lembra de nós. E aquele que souber pode me ajudar, amém? Deus se lembra dos meus sonhos. Ele sabe quem eu sou.
sua mão me alcançou. Deus se lembra do meu nome e me chama com amor. Posso ouvir a sua voz me dizendo para conquistar os sonhos que um dia em minha vida Ele plantou. Deus se lembra de mim e tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Eu creio sim. Deus se lembra de tudo que um dia Ele me fez sonhar. O meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. Deus se lembra dos meus sonhos. Ele sabe quem eu sou. Posso ouvir a sua voz me dizendo para conquistar os sonhos que um dia em minha vida Ele plantou. Deus se lembra de mim e tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Eu creio sim. Deus se lembra de tudo que um dia Ele me fez sonhar. Meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. Acredita nessa noite, porque o Deus de milagres está aqui. Eu acredito no Deus de milagres. O meu milagre Ele vai realizar. Eu acredito no Deus de milagres. O meu milagre Ele vai realizar. Sei que Ele vai sim. Eu acredito no Deus de milagres. O meu milagre Ele vai realizar. Eu acredito no Deus de milagres. O meu milagre Ele vai realizar. Nós cremos em Ti, Senhor. Confiamos nas Tuas promessas. Sabemos que Tu és um Deus que não falha. Deus se lembra de mim e tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Eu creio sim. Deus se lembra de tudo que um dia Ele me fez sonhar. Meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. Meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. O meu milagre Ele vai realizar. Que você possa acreditar nesse Deus do impossível, amém? Louvado seja Deus, né? Creia no seu milagre, né? Deus já está realizando nessa noite milagres aqui neste lugar. Quem crê? Eu creio. Vamos dar salve de palmas bem calorosa. Amém? Vou convidar nosso querido pastor Gênesis, ele vai estar encerrando, né? E a nossa irmã Elisete vai estar dando aquele brado de vitória aqui. Então faça como salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, né? Amém, amado? Amém.
vamos dar as mãos aqui para fazer o encerramento. Mãos dadas. Glória a Deus, Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Jesus está aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória. Nosso Deus, Obrigado. a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra, aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Minha irmã, que experiência maravilhosa, querida. Eu não posso falar, eu sei o que é. Eu já vi Deus dizer
Amanhã não vamos. Pode ser, meu Deus, eu estava online, agora não estou morando no dia dele. Não, Deus, consultar o dinheiro, você odeia. Eu saí do carro, depois foi o horário, eu já tinha dado dinheiro, eu cheguei em casa, foi dando você mais de 2 dias. Então eu pedi, Eu sou missionário, experiência. Brasil não, eu disse que eu tive primeiro para agora e depois subi. Pode deixar aqui. Filho, sabe que se liga aqui? Pode ligar. Fecha aí. Eita Deus!